aqui com você. Eu também. Está me ouvindo bem? Muito bem. Estou te ouvindo super bem. Deixa eu só aumentar um pouco o meu som. Pronto. E aí, Verita, como estás? Tudo certo aqui, né? Nessa batalha. Mas, assim, na realidade, a gente continua sendo privilegiado, né? Quando a gente pensa que tem pessoas numa situação muito pior que a gente, que não tem acesso a tão bom quanto a gente pode ter. Então, assim, mesmo nessas situações que são difíceis para todo mundo, a gente sabe que a gente é privilegiado, né? Então, que por mais difícil que seja, a gente tem condições gerais muito boas, né? Então, é isso que é privilégio. Mas o importante é a gente fazer a nossa parte, porque a gente pode, né? Isso, exatamente. Para quem não pode, poder viver tranquilo lá fora. Eu acho que assim, o que a gente pode fazer também é fazer um trabalho bom com quem trabalha com a gente também, né? Então você tem uma equipe, eu também, fora as pessoas, né, que podem trabalhar indiretamente para você na tua vida ou com você, e você ter uma consideração também pela tua classe, pelas pessoas, enfim, fazer o que for melhor, como você falou, o que for possível para a gente. É isso. Que for a nossa parte, a gente procura fazer certo. Mas então vamos começar. Você tem uma copita aí para a gente brindar? Opa! Já pronto! Opa! Ai, saúde! Que querida! Eu gosto de sempre fazer um brinde para começar, para a gente deixar tudo bonito. Ale Caires, oiê! Ale entrou. Então vamos lá, vamos começar, que o pessoal vai entrando. Quem quiser fazer pergunta, vai fazendo, a gente vai tentar olhar e responder. Eu estaria passeando aqui com ela agora lá em Sevilha, porque, Lu, eu estava planejando uma viagem em maio, né? Ou seja, eu ia planejando de presente de formatura, eu para mim mesma, né? Então, foi só adiada. Sim. Foi só adiada. Vamos ver agora quando é que isso vai demorar um pouquinho. Mas eu e a Lê falamos um monte, porque da outra vez que eu fui para Sevilha, nossa, a Lê me ajudou a beça, ela foi uma querida comigo. E aí a gente desenvolveu uma amizade assim, bem bacana. Assim, eu gosto muito dela, porque eu não conhecia ela muito. Aí, ó. Ela já estava te esperando de braços abertos, ó. A gente ia passear, a gente ia aprontar nessa Sevilha. Vamos junto, então. Espera nós aí, Ale. A gente merece comemorar lá, né? Oh, pelo amor de Deus, nossa, muito, muito. Então, ó, vou dar um start aqui, porque assim, eu te conheço, mas tem muita coisa que eu não sei de você. E tem muita gente que não te conhece. Então, a minha ideia é que todos te conheçam, tá? Primeiro, eu sei que você é argentina. Sim. E eu queria saber quando você veio para o Brasil, com quantos anos e por quê? Então, meus pais eram dirigentes políticos na Argentina, né? Meus pais casaram muito jovens. Eles casaram com 18, 19 anos e eles estavam envolvidos com política e por motivos políticos a gente teve que vir para cá. Eu tinha 1 ano e meio de idade. Eu era um bebê de colo. Você está me ouvindo bem, Lu? Bebê. Tô. Eu tinha 1 ano e meio. Eu era um bebê de colo. Meu irmão tinha 6, né? 6 anos. Meu irmão quase 7. E aí a gente chegou em São Paulo, porque na realidade aí tem uma história legal. Na realidade, a minha mãe foi temporona de todos os irmãos dela. Ela era muito mais jovem. Então ela já tinha uma irmã aqui, bailarina. Casada com meu tio violinista. Os dois eram do Teatro Colón e vieram para o Brasil nos anos 50. E aí, a minha tia, inclusive, ela trabalhou muito tempo no TBC. Ela trabalhou com a Lélia Abramo, com o Sérgio Cardoso, pessoas que eu e você sabemos quem são. Essa geração. Sim. Minha tia era bailarina. Olha, a Talegona entrou aí também. A minha tia era bailarina. Carmen!
Beijo enorme. Besos, Carmen. Beijo, preciosa. Então, a minha tia, ela era bailarina de clássico, do teatro, e depois ela se desenvolveu muito como bailarina de dança moderna, numa época em que não era muito comum, né? E o meu tio, porque eu gosto sempre de homenagear os dois, o meu tio foi espala da USP muitos anos. Meu tio era um tremendo violinista. Todas as gravações do Roberto Carlos, ele tá, né, de orquestra, quando tem. Que legal! E o filho de... Ai, Talegona, nosotros también te queremos mucho. Muitíssimo, linda! O filho deles, aí agora você vai... O filho deles foi baterista do Sérgio Mendes. O filho deles foi embora para Los Angeles com o Sérgio Mendes. E aí você sabe que meu irmão é músico também, né? Então, meu irmão também é guitarrista de jazz, o Victor Miller. Então, assim, de jazz, de MPB, tem um trabalho solo. Então, a gente já tinha uma questão artística na família pelo lado da minha mãe, porque minha mãe, ela era filha de ucranianos. O meu avô nasceu, minha avó nasceu em Kiev. E aí, minha mãe se casou com meu pai, que era filho de um italiano com uma espanhola. Minha avó nasceu em Madrid, né? A mãe do meu pai. E minha bisavó era pianista espanhola, formada por Real Conservatório de Madrid. Eu tenho o cartãozinho dela. Então, assim, eu acho que tem uma questão... eu acho que tem uma questão musical aí e artística que já me ajudou muito também a me mexer nesse meio, nesse ambiente, né? Você já cresceu com um ambiente artístico em volta, né? Sim. E aí a minha tia morava na Duque de Caxias, Lu, quando a gente chegou. Que o centro de São Paulo era incrível, né? Assim, super lindo, super chique, e ainda é. Eu acho que tem lugares que são... Né? Tem uma coisa, acho que até tem um projeto de como é que fala? Quando você quer... de reestruturar. Estruturar, revificar, tudo isso. Né? A Rimeni tentou também. A Rimena. Oi, Rimena! A gente fica dando beijo e não para, né? De dar beijo e não fala. Minha mãe e meu pai, que se casaram muito jovens, chegaram aqui muito jovens, com 25 anos de idade e 2 filhos já. Num país que não era... Então, minha mãe se apaixonou pelo Rio de Janeiro. E aí ela e meu pai se separaram. Agora ela voy a ser mais corta, como se diz na Argentina. Minha mãe se apaixonou pelo Rio e aí nós fomos para o Rio. Meu pai foi também, só que depois de um tempo meu pai acabou voltando para São Paulo. É importante falar isso porque eu sempre estive lá e aqui, né? E aí os dois. Tem o Flamengo aqui, porque eu estava morando com o meu pai em São Paulo, quando eu comecei. Vai me perguntando que eu vou te falar. Uau, então, peraí. Então, eu achei que você tinha começado Flamengo no Rio. Você começou em São Paulo? Então, meu amor, sim, olha só. Olha que legal. Eu morava com meu pai na Peixoto Bonite, ali no Jardins. Sei. Meu pai, durante uma época, meu pai trabalhou na Volkswagen. Ele foi gerente de vendas da fábrica do Brasil. Ele distribuía os carros. Meu pai sempre trabalhou com carro, Ford, FME, Volkswagen. E aí teve uma época que meu pai estava super, assim, bem, né? Tinha um salário bom, aquelas coisas. Nós morávamos ali na Peixoto, que é nos Jardins, um lugar em frente ao Trianon, super legal e tal. E aí meu pai, eu já estava procurando aula de Flamengo. Por quê? Vamos voltar lá. Porque com 16 anos eu vi o Bodas de Sangue no Rio. E aquilo nunca mais me saiu. Não foi nem no Carmen, aí eu falei, acabou, é isso. Porque eu sou do filme, que eu não sei se é o teu caso também. O filme assim, isso, porque eu vi a tua história é linda também. Eu vi. Não, mas os filmes dele, do Saura, mexeram com a nossa geração, né? Eu também já tinha uma coisa assim, né? Minha avó madrilenha, minha família. Os argentinos, você sabe. Argentino, ou é italiano ou é espanhol. Eu, no caso, sou os dois. Espanhol. Exatamente. Então, e os russos também, né? Então, o que aconteceu? Eu já tinha uma curiosidade pela dança espanhola,
Veja, vamos fazer um parênteses. Eu danço desde os 3 anos de idade, igual você, desde pequenininha. Isso que eu ia te perguntar, você já dançava balé clássico? Sim, Lu, e assim, eu tive... A minha tara era o jazz antes, mas eu tive uma formação espetacular, modéstia à parte. Eu fui aluna da Tatiana Lescova, do Balé Russo. Uau! Fui aluna da Angel Viana, de clássico, com 6 anos de idade. E fui aluna do Lenny Dale e da Marli Tavares, de jazz. Então, assim... Eu fiz aula com o Lenny Dale também. E fiz teatro no tablado da Maria Clara Machado. Então, assim, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu sou atriz também, né? Eu tenho DRT de bailarina e atriz. E eu acho que eu dei então, eu acho que eu dei muita sorte com os professores que eu tive. Porque todos eles, grandes maestros em seu métier, me deram uma base incrível. E aí, eu, em São Paulo, com 19 anos, morando com meu pai, 20 anos, fui passar as férias na Argentina, já comecei a procurar umas academias, só que estava tudo de férias. Naquela época, né? Férias, fechado. Eu também, veja, eu ia para casa da minha família. Eu não tinha contato com o pessoal do balé nem da dança espanhola da Argentina. Era isso. Eu ia lá passar férias. Aí eu uma academia, não achei, era férias. Quando eu voltei, meu pai tinha ido num restaurante que tinha um folheto de um show da Ana Esmeralda no MASP. 85. E aí eu liguei no telefone, aquilo veio parar na minha casa. Meu pai, deram para ele, os filhos da Ana distribuíram o pão, o Gilmar, e deram no restaurante. Aí meu pai pegou e falou, olha aí, olha que você não estava buscando classe de espanhol, de flamenco. E meu pai assistiu a Carmen Amaya, né, na Argentina, quando ele tinha 14 anos. Aí, que delícia! Aí meu pai falou, não estava buscando? Eu falei, ai, pá, em sério? Ele falou, mira, por que não chamas? Aí eu peguei o telefone, liguei. Quem me atendeu foi o Mário Aldrá, marido da Ana Esmeralda, porque a produção eram eles mesmos, porque ela sim continua sendo, né? Nós fazemos tudo. E aí, Lu, a Ana tinha preparado umas pessoas para fazerem um espetáculo no MASP. Então, ela estava voltando a dar aula, uma coisa assim. Ela tinha ficado parada 20 anos, eu acho, né? Porque a Ana com 15, 17 anos já fazia turnê pela Europa. A Ana Esmeralda foi uma grande estrela. Grande estrela de cinema, de teatro, de estrela mesmo, de fazer show para o Charlie Chaplin, para os ministros. Ela era uma mulher incrível. Você vê as fotos da Ana e fala, não, essa mulher era muito bonita. Então, as pessoas do meio artístico eram loucas, né? Uma presença. E uma espanhola linda, né? Ela fugiu. Depois tem a história dela, eu tenho um capítulo a ela também, uma monografia. Enfim, aí eu fui fazer aula com ela na Dr. Mário Ferraz. Eu nunca mais esqueci, numa academia lá. Eu fui a primeira aluna, eu cheguei 3 horas antes da aula, com a minha sacola, que eu não tinha nada, porque eu não tinha sapato, eu nem sabia, assim, né? Pô, eu levei um sapato de salto e tal. Bom, Lu, comecei a fazer aula com ela, eu tinha feito a transferência do curso de letras no Rio, na PUC do Rio, para letras de São Paulo. E aí eu estava, sei lá, fazendo 2º ano, 3º ano, e aí ela chegou lá e eu estava assim, ó. Estava louca. O meu espírito chegou antes de mim para fazer aula com ela. Ai, que linda! E aí foi amor à primeira vista. Aí eu comecei a fazer uma aula. Na primeira aula, essa mulher falou, em junho eu quero... Era março. Ela falou, em junho eu quero você no palco. Eu falei, essa mulher tá louca, né? Tá louca? Mas eu sei, Lu, que a gente se, assim, aquela paixão, admiração. Lu, larguei tudo o que eu estava fazendo, porque eu trabalhava, a coisa da dança, eu estava meio assim, não era mais jazz, não era mais clássico, mas eu sabia que a dança estava dentro de mim. Bicho, quando eu achei Flamengo, falei, cara, eu quero isso para minha vida, eu quero fazer isso. Larguei tudo. Eu entrava nas salas da PUC e as professoras e professores falavam assim, olha, você tirou 0, tá? Ai, obrigada. Eu nem tranquei o curso, tranquei muito tempo depois, eles sabem que eu larguei tudo. Eu vivia o dia inteiro fazendo todas as aulas da Ana, dava minhas aulas de inglês, porque eu sempre dei
Eu comecei a trabalhar com 15 anos, porque minha mãe, né? Minha mãe é filha de russo, então ela não me educou, ela me treinou. Russo treina, né? Você vai fazer isso? Mas eu também comecei a trabalhar com 15. Não, mas eu comecei a dar aula de balé, né? Eu fazia balé clássico, então eu comecei a dar aula de balé com 15 também. Eu fiz balé clássico também muito tempo, mas assim, sempre foi uma coisa que eu fazia porque eu sabia que a técnica era importante. O jazz era a minha paixão, fiz muito sapateado americano com Lenny também. Mas sempre dancei, né, Luiz, também. Sempre. A vida inteira eu dançava. Quando eu tinha 11 anos, eu já dançava no conjunto do meu irmão. No Tutti Frutti. Ai, que tudo! Bom, aí o pá já estava assim, já meio louca, fazendo todas as aulas e tal. E aí eu dei a sorte da Ana contratar o Faíco Mansano, o Tony Maia e o Juan, que era o guitarrista. Ela chamou, e o Tino, pai do Adriano, e a Concha Pai do Adriano. era o Tino, exatamente. Eu nem conhecia a Tina ainda. Bom, eu não conhecia ninguém, né? Eu tinha nem um ano de Flamengo. Beijo. Quando esses caras chegaram, e a Ana ficava ensaiando, se olhava, não entendia porra. Ela, o que é isso que eles estão... O que é isso que essas pessoas estão fazendo? Agora, a Ana foi muita sorte, porque eu entrei e ela montou a turnê. A Rapsódia Espanhola lá. E aí foi uma loucura, porque a gente fez uma turnê com teatros maravilhosos e eu tive contato com ele cante de Tony Maia. O Tony Maia, que faleceu há pouquíssimo tempo, era cantaor, muito amigo do Flavinho, era cantaor do Tinitas. E o Faíco Mansano é da dinastia de Orpelhal, assim, um gitano maravilhoso. E eles me falaram, Vera, se um dia você for para a Espanha, você procura a gente que a gente te ajuda. Eu tinha 21 anos aí nessa momento. Bom, acabou a turnê, a Ana, aquelas coisas todas. A Ana dava uma aula maravilhosa, tá? Eu gosto sempre de falar isso. Ana, eu e a Priscila, a gente sempre relembra. A Ana dava 2 horas de aula, meia hora só de castanhola, meia hora só de prêmio. Ela dava uma aula maravilhosa, mas a gente não tinha acesso a essa questão do canto. Era outro Flamengo. Você sabe do que eu estou falando. Participa para contratempo e dança contar. Não, era outra coisa. Era outra não existia isso. Então, assim, não existia, exatamente. Oi, Miri! Miri! E aí, o que aconteceu? Eu falei com a Ana, acabou aquele ano, foi maravilhoso, aquela experiência, os espanhóis falando, e aí eu fui para a Argentina, porque eu não queria chegar na Espanha só com essa experiência, né? Então, eu fui passar 1 ano na Argentina antes de ir para a Espanha. E aí, fiz aula com a Luisita Perissé, sobrinha do Ángel. Fiz aula com a Marinês Lamadê, foi muito legal. A Débora fez uma entrevista com a Morita, que eu, honestamente, eu sempre ouvi falar, mas eu não ouvi falar tanto. Ou seja, a Morita no Rio de Janeiro não era um nome que a gente ouvia falar muito, né, na época. E aí ela falou que ela fez aula com a Marinês Lamadrid, foi um mapa. A Marinês, por exemplo, o Tino trabalhou. A Marinês era uma bailarina clássica que se apaixonou pelo Flamengo. Então, com a Marinês na Argentina, eu tive um contato assim, com umas coisas artísticas mais legais também. Então, ela montava umas bolerias com castanha. Ela tinha uma coisa forte, assim, sabe? Uma flamencuça também. Depois, até eu tenho uma foto dela maravilhosa, parceiro lá dela dançando, uma coisa assim. E a Luisita Perissé, ela dava aula na casa dela, que o Luciano de Paula fez aula. Ela dava aula tocando e cantando, e eu tive um contato com todo um repertório também. Aí eu comecei uma formação, que já tinha começado com a Ana, né? A Ana também, né, passou uma formação de bailes, fandangos, sevillanas, alegrias, e na Argentina eu continuei também, fazia 3, 4 aulas por dia para me preparar. E aí, quando eu cheguei na Espanha, assim que eu comecei a fazer aula com ela me chamou para o grupo, também eu fiquei super feliz. Aquelas coisas que a gente... Eu acho assim, né, Lu? Quando a gente tem um talento, os professores também veem, assim como a gente também vê o talento dos nossos alunos. Pessoas que vêm fazer aula. E aí eu fui para a Espanha, e aí, quando eu
cheguei e na Argentina eu estudei clássico espanhol e escola bolera também. Já entrei um pouco mais. A Ana Esmeralda já dava uma coisa meio de castanhola. Que legal. E na Argentina eu fiz aula, além de fazer com a Luísa e com a Marinês, eu fazia aula com uma discípula da Luísa que se chamava René Nochet, que dava toda uma coisa de escola bolera e clássico, porque eu queria entender tudo. Até outro dia eu publiquei lá os meus estudos, eu queria entender tudo, todas as regiões, aquelas coisas, né? Aquele estudo. E aí eu cheguei na Espanha e procurei o Faico e o Tony. Procurei o Faico. Eles mandaram, você procurou. Isso. E aí, Lu, realmente, de novo, eu dei uma sorte, assim, tremenda. Primeiro que eu fazia, durante um ano, aula particular com o Faico todos os dias. Então, eu fazia aula... Que ano foi isso? Foi 86, 87. Eu cheguei em abril de 86 e fui embora. E fui embora em março, fevereiro, março de 87, 88. Foi. 86, 87 foi a Argentina. E aí o Faico me dava aula. Todo dia. Vinham cantadores, vinham guitarristas na aula, porque adoravam ele. Era maravilhoso. E em troca, ele me cobrava um valor super simbólico, porque imagina eu morando um ano na Espanha, eu tinha dinheiro para pagar aula particular todo dia. Mas ele me adotou, ele e o Tony, eles me adotaram. E aí o Faico, ele fazia, Vera, em cambio, tu me ajudas com alunos mais iniciantes. Então eu dei muita aula de sevilhana para ele, os alunos chegaram... Eu fiz isso lá também. Exato, porque é isso, né? E aí fui fazer a Maria Madalena também. Então eu fazia essa formação com o Faico e fui fazer a Maria, eu fazia todas as aulas da Maria, a de técnica e a de baile. E ela me adorava também. E eu sou leão, mas eu sou ascendente Capricórnio. Meu ascendente é Capricórnio também. Então você é quê de signo? Pronto, momento... Câncer. Olê. Sou câncer. Dia 28 eu faço aniversário. E aí, eu fazia as aulas da Maria, e aí um dia eu estava lá no camarim, lá no vestiário, lá do Amor de Deus, aquele Amor de Deus de la calle, Amor de Deus. Sim, eu fiz lá. Eu fiz lá também. Que legal. Ó, a Mazinha. Eu morava ali na Santa Isabel, pertinho do mercado, que é o Amor de Deus agora, né? Eu conheci o de Marcador. E aí um dia eu tô lá no camarim nas férias, tá? Vamos dizer também as coisas como... E aí entra uma mulher e fala assim, ai, quem é a Argentina? Porque a Maria me chamava de Argentina. Eu falei, sou eu. Aí ela falou assim, mira, Maria não viene e tu das la clase. Claro, veja, eu gosto de falar toda a verdade. Era um mês de julho, se não me engano, onde todos os profissionais, a maioria que faziam aula dela, estavam viajando em turnê. Sim, a aula tinha menos gente, era um momento que tinha pouca gente, e eu realmente fazia aula todo dia. Ela realmente gostou muito de mim, me deu uma força, e eu substituí ela umas 2 ou 3 vezes. Uma coisa, porque eu sabia... também, né? Eu sabia a ordem da aula. E assim, mas a Maria realmente foi maravilhosa comigo, porque chegou um momento que chega para todo mundo que está na Espanha morando, nesse momento lá, eu fiquei totalmente já sem grana, porque eu fiz 1000 trabalhos lá de bico, assim, também, né? Trabalhei de um monte de coisa, ajudando com as coisas das aulas também, mas trabalhei de garçonete também, fiz tudo. E aí chegou um momento que eu falei, Maria, olha, já não tenho mais dinheiro para tomar las 2 classes. Ela dava aquela famosa solear, né? Aquela solear enorme que ela tinha. E a aula de técnica, que era... Outro dia eu vi a entrevista da Tátia, e é incrível, a Tátia fez essa aula, que era um dia pé, você também, um dia castanhola, um dia gyros, cada dia era uma coisa. E aí eu falei, Maria, não tenho... Ela falou, não te preocupes, tu toma las 2 classes e tu me pagas uma. Então ela foi maravilhosa. Então assim, eu tive realmente muita sorte nesse sentido. E aí aconteceu... Olha que bonitinha. Desculpa, Lu, se você faltar, não tem professora. Não, viu? É minha aluna. É minha aluna. Linda, te amo. Chegou um momento que eu estava com muita saudade, eu estava com 22, 23 anos de idade.
paralelo às aulas e também estudei com a Carmen Segura, que era com quem eu estudava clássico espanhol em Escola Bolero, lá na Espanha. Ela tinha dado umas aulas, ela era amiga do Paíco, ela tinha uma formação super legal, acho que ela até deu umas aulas no Balé Nacional, alguma coisa assim. Então, ela me deu também, porque você sabe, Lu, você também eu sou apaixonada por Castanhola, então eu queria também, né? Eu também, ó. Tatuagem, acho super legal. Meu filho faz tatuagens, ele mesmo desenha, eu acho mó barato, mas eu não posso. E aí, o que aconteceu? Aí, o Tony, o Faíco era toda essa questão de idade, e o Tony, Lu, me levava, ia 2 a 3 vezes por semana eu ia no Café de Tinitas. Eu vi o José Mercê começar, deu uma travada, tá tudo bem? Isso. Deu uma travadinha, né? Agora... Não. Agora tô. Não voltou? Sim? Voltou? Deixa eu ver se é a minha aqui. Voltou. Não. Pra mim tá tudo bem. Tá tudo bem? Pra mim você ficou um pouquinho congelada. E aí, Lu, o que aconteceu? O Tony me convidava, porque ele cantava, então eu vi o José Mercê, começando lá, né? Começando a ser mais... Ele abria lá os quadros, fazia o quadro solo dele, né? E eu vi muita coisa, né? Vi muita coisa. Aí o Tony me levava para Granada, né? Às vezes a gente ia passar fim de semana, que o Tony de Granada... A mãe do Tony, a Lili, que foi uma grande bailaora e grande flamenca. Então, assim, eu vi um show em Granada do pessoal da terceira idade dançando. Tem até uma foto no canto, dançando. Eles viram para sair da residência para ir fazer o show. Elas não tinham mais força física, acabavam com o passo na flor. Olha, eu tive muita sorte. E o Tony me apresentou para muitas pessoas também. Sabe assim? Do Flamengo, eu fui conhecendo. Isso, vou contar, que agora... A Lê tá falando camarão. Então, eu tinha uma amiga que tinha ido da Argentina para a Espanha fazer aula, que é muito amiga do Lu de Paula, a Alejandra Kogan. E a Alejandra fazia aulas comigo e falou assim, Vera, va a estar Camarón este fim de semana em Alcorcón. Eu falei, o quê? Pero não sei por tudo, eu falei para ela. Como vai estar Camarón? Vera que sim, que vai estar... Bom, Lu, era o Camarón, ele estava era um festival, esse tipo de colégio. Sabe quando é tudo de concreto no ginásio, assim? E de novo, você abriu e o Camarón cantou, e eu vi ele cantar a essa distância, assim, porque eram aqueles bancos. Não, Lu, assim... É de matar. Eu passei uma semana anestesiada, assim. Imagino. E ele, daquele jeito dele, ele cantou 2 músicas e depois ele falou assim, agora pedirme lo que queréis que eu vou cantar para vocês. Como ele era. Não, olha, Lu, foi assim, aí, bicho, era um sonho. Era em Alcorcón, e era um sábado, um domingo. Bicho, quando acabou o show, não tinha mais como a gente voltar para casa, os ônibus já tinham parado. Olha, bicho, foi uma correria para a gente conseguir voltar para Madrid. Foi uma loucura. Mas valeu a pena. Nem que eu tivesse dormido na rua, bicho, para ver o Camarão. Com certeza. Eu conheci o Diego Carrasco também, que ele era muito, né? Porque eu andava com o Tony me levava para dançar sevilhana. Era aquela época que estava na moda as boates de sevilhana. E a gente ia dançar sevilhana todo fim de semana. Ele encontrava essas pessoas todas, Diego Carrasco, não sei. E eu fui conhecendo todo mundo. E ainda, por cima, meu irmão tocava com o Wagner Tiso. E o Wagner foi fazer show com o Manolo, em São Lucas. E aí eu conheci o Manolo, Isidoro, Vicente Amigo. Vicente tinha 21. Jantei com eles todos. Aquela coisa, você fica assim. Você fala, não é possível. Aliás, eu acho que eu não tinha nem noção de tudo que eu estava vivendo ali. Porque eu era tão garota. A gente não tem, né, nessa hora. O Ricardo entrou aí. Fala, Samuel! A gente não tem. Oi, Ricardo! A gente não tem noção. E aí, Lu, foi indo. E aí, claro, veja, eu tive algumas ofertas para ir para Marrocos. Isso era uma coisa que você já até deve saber, naquela época tinha muito isso, né? Para Marrocos.
E assim, na realidade, foi chegando um momento que eu fui ficando com saudade, sei lá, aquelas coisas que você também... Eu acho que se eu tivesse ficado, eu teria me desenvolvido, assim, de alguma maneira, de pouco de baile, essas coisas, mas acabou que a vida me levou para outros caminhos e eu voltei, né? Minha mãe também estava ficando doente, então isso para mim também influiu bastante, né? Minha mãe e meu pai já faz 20 anos, para você ter uma ideia do tempo. Então, assim, já morreram cedo. Morreram bem cedo, com 63 e 64, então, e com 2 anos de distância. Então, assim, foi meio trágico isso aí pra gente. Então, assim, tinha isso também, né? E aí é isso, você vai vivendo em condições na Europa diferentes do que você, né? Você fica, todo mundo acha que é mais... Mas quando você tá lá, de garota, de 20, mudei de casa, aquelas coisas. E aí chegou um momento que eu falei, eu tinha uma prima em Barcelona. Então, eu ia muito para Barcelona passar fim de semana, ficar com ela para pegar um pouco de colo familiar, né? E aí, acabei voltando para o Rio, porque minha mãe estava no Rio. Eu, na realidade, queria ter vindo para São Paulo, mas a minha mãe estava no Rio, com a situação, e aí eu acabei voltando para o Rio. E aí começou a minha história já mais profissional. Aí eu já tinha passado quase 4 anos só estudando, né? Com uma base de dança. Eu acho que isso é legal também, né, Lu? A gente tem uma base de dança, né? Você também. Isso então, ajuda a gente muito. Começa a fazer flamenco, não é mais uma coisa do zero, né? Quando você tem uma... Olha, Lu, será que é a minha internet? Mas olha, estamos num lugarzinho tranquilo, porque agora vai começar a história do Rio. Mas faz a pergunta que você quiser também, não. Eu estou aqui contando. Não, mas você já está respondendo o que eu ia perguntar. Pode continuar. Oi, Carol. Onde que ela está? Ela está na Espanha, né? Olha, em Braga. Fantástico. Espanha não. Espanha não. Não, né? Ela está em Portugal, não na Espanha. Está em Portugal. Braga, em Portugal. Carolzinha, morro de saudade dela, morro. Isso, em Portugal. Em Portugal, ela falou isso. Em Braga, na Espanha. O dia Zoé me mandou vídeos, eu quase morri do coração. Hoje eu mandei um pra você, né, Carolzinha? Você viu? Eu mandei de manhã pra você mostrar pra ela, porque eu e a Zoé trocamos vídeos de bicho. Ai, que linda. Apaixonada. Ela é a coisa mais lindinha. Ixi, ela tem uma personalidade que, nossa senhora, eu morro de saudade deles, dos 3. Olha, chegou, Luciana. Olha, Luciano. Fica aí para conversar com a gente. Então, vamos chegar no Rio. Você chegou no Rio. Chegamos no Rio. E aí, o que aconteceu no Rio? Eu fiz um show, quer dizer, eu já nem me lembro direito como é que eles chegaram em mim. Mas logo que eu cheguei no Rio, me chamaram um guitarrista e um cantor. O cantor é o Pepe, que tinha uma oficina de carro, sei lá, Pepe de Granada, né? Ele era, e aí ele cantava. E o Juan Sacromonte, que era um brasileiro mesmo, tocava. Eu não sei se eles estão vivos ainda ou não, perdi o contato. E aí nós fizemos um show na Casa de Espanha. Isso aqui eu não lembro como é que eles chegaram em mim, mas eles chegaram muito... eu acho que eu comecei a dar aula, porque eu fui rápido da aula, comecei a dar palestra, porque, claro, né, Lu, era um momento... Você chegou com tudo. Eu cheguei com tudo e, assim, as pessoas aqui ninguém sabia que era Flamengo direito. Então eu fui... Né, o pessoal da Casa de Espanha lá já estava, mas eu não tinha muito contato. Até já contei isso em várias lives que eu tentei fazer aula com a Mabel, mas não deu muito, assim, enfim, aquelas coisas daquela época. Você dá aula ali, então... depois eu conto essa parte. Mas aí, vamos para as coisas mais legais. E aí eles me acharam, me ligaram na minha casa, que era telefone, e aí eles me chamaram para fazer um show aonde? Na Casa de Espanha, no Dia das Mães. E aí minha mãe e meu irmão assistiram, né? Eu cheguei em fevereiro, março, em maio eu já estava fazendo show. E aí eu fiz esse show. Até outro dia eu botei uma foto aqui no Instagram que tem desse show com os dois. E aí nós fomos fazer o mesmo show na Casa de Cultura Laura Alvim. É uma casa linda na Vieira Soto, linda. Essa Laura Alvim foi uma daquelas
grandes... Eu acho que ela era milionária lá no Rio e ela deu a casa dela para um centro cultural na Vieira Soto, em Paris. É sensacional. Isso existe. Se eu te falar que eu não conheço, se eu te falar que eu não conheço o Rio, você me mata? Mas Eu não conheço o Rio de Janeiro. Show no Rio, eu e você, para você conhecer o Rio. Vou falar com a Eliane, o tablado dela lá vai ser incrível. Aí, olha só. Falar que eu não conheço, eu fui pra lá, eu tinha 2 anos de idade, com a minha família, de férias, mas não lembro nada quase. E conheço os aeroportos, eu conheço, de passagem, né? O mundo tá lindo agora. Mas, enfim, aí eu fui fazer esse show na Casa de Cultura Laura Vim. E aí, agora que vem a parte... O Hildo Hora, o autor do E Jogue Suas Mãos para os Céus e Agradeça, ele estava na plateia. Aí ele vira para mim no final do show e fala assim: ô Vera, teu nome é Vera, né? Alejandra, escuta, deixa eu te falar uma coisa, eu quero você no meu show, adorei isso aí que você faz. Eu vou fazer isso show, vai ouvindo a história. Eu vou fazer um show com as músicas do Paulo Coelho, o Stepan Essessian vai dirigir, e eu quero que você coreografe e dance. Uau! Eu falei, beleza, vamos lá. O Paulo Coelho estava prestes a estourar, ele ainda não tinha, ou seja, ele já era conhecido, mas ele ainda não tinha, acho que ele não tinha escrito Brida ainda, alguma coisa assim, ele ainda estava ali na virada, assim. Ele fazia músicas, né? Era parceiro do Raul Seixas. Do Raul Seixas, né? E aí, Lu, a música era A Caminho de Santiago, o nome da música, e eu coloquei Castanhola, era ternário, né? Eu falei para ele, olha, se você me dá uma coisa ternária, tá tudo certo. E aí nós fizemos o show, Lu, numa boatezinha chamada Let It Be, em Copacabana, tipo... boatezinha, na Siqueira Campos, que é onde a Eliane mora, em Copacabana. E aí, o meu irmão foi assistir de novo, né? E aí ele falou assim, não, pô, se esse cara tá no show com eu também quero você nos meus shows. Ciúmes. Isso foi super legal. E aí nós escolhemos a música do Milton Nascimento, que é One Coin, Tostão, mas enfim, uma música em 3, famosíssima. Eu falei, pô, Vitinho, a música em 3 tá ótima, eu consigo botar Castanhola. E viajei muito tempo com o Vitor fazendo isso, um monte de músico de jazz. Então, assim, a questão da fusão, eu gosto de falar sobre isso, porque assim, a questão da fusão, não fui nem... Eu já comecei na fusão, já. Eu já saí fazendo fusão, porque... Você já começou assim, né? Porque não tinha cante, não tinha guitarra, né? Tinha tudo. Então, eu comecei trabalhando, fazendo muitos trabalhos de fusão, trabalhando do jeito que eu podia, com muita música de CD, e muitos músicos, por exemplo, muito flautista, que fazia melodia como se fosse o cante. E durante uma época, eu fiz show pelo Rio de Janeiro, eu fiz muito show, eu trabalhei muito, eu dei muita sorte. E aí eu fazia show com um percussionista peruano, que tocava carra peruana, o Julio Gamarra, que Deus o tenha, que ele faleceu. E aí eu fazia metade do show com o CD, e eu usava a música do Miles Davis, eu usava, porque aí meu irmão também, meu irmão foi um cara muito bacana, muito importante para mim, ele me ajudou muito, com muitas coisas, assim, de direções artísticas que para mim foram muito importantes também, né? E aí eu fazia o show muitas vezes. Era uma parte com o Julio, então eu fazia coisas a palo seco com ele, de percussão, castanhola e pé. Veja isso, você nem pensa. Naquela época, né? Naquela época, final dos anos 80, 89, 90, 91, 90. E uma parte do CD e a outra parte com meu irmão, que vinha, ligava o violão de corda de aço e a gente fazia fé cega, faca molada. A gente fazia essas coisas. E eu recitava muito Lorca nos meus shows. Eu fui fazendo espetáculos com o que eu tinha. Aí eu conheci a Carmen Del Rio, a Carmen Dotto, né, que era Del Rio, que era Dotto. Aí a Carmen
me apresentou para o Fábio Nin, aí eu conheci. Eu já tinha trabalhado com outro guitarrista panamenho, Craig também, mas era uma coisa assim, E aí a Carmen me apresentou o Fábio, eu conheci o Fábio Nin, e aí eu comecei a fazer um trabalho de guitarra, aí eu conheci o Fernando Herrera, que é o argentino maravilhoso, né? Uhum. E aí pintou o Alex Flores, o Alexandre Flores, cantando rumba Gypsy Kings. Eu falei, não, querido, agora tu também, vamos cantar um tempo. Aí eu comecei a mandar ele tirar as coisas, tira uma alegria, tira um tempo. E aí foi indo, mas assim, até a Eliane, a Eliane Carvalho, do Rio, que foi minha aluna, né? Todas elas ali, a Clarinha ali, ela falou uma coisa numa entrevista dela outro dia com o Ricardo, que eu adorei, com o Samuel. Que ela falou, a Vera sempre foi transdisciplinar. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é isso. E ela falou, não, a Vera se virava. Com o que tinha ali de música, ela fazia o guitarrista, o flautista. E realmente, eu nunca deixei de fazer show. E fazer show com música ao vivo, e mesmo se não tivesse cante, a flauta... Ou seja, e sempre fizemos um trabalho, quer dizer, eu acho, né, que a gente sempre fez um trabalho, eu sempre fiz um trabalho que eu considero que era flamenco. E eu não pensava nessas coisas da fusão, mas eu trabalhei muito com teatro, com atores e atrizes, eu tive muitos alunos, atores e atrizes também, e aí o Caio... É porque o Rio propicia isso, né? O Rio é muito legal, porque você está no meio de todo mundo. Porque aqui a gente fica mais limitado nesse sentido, né? Que a gente tem que correr atrás. Eu trabalhei com muita gente, Lu, muito. Eu trabalhei com a Cláudia Raia. A Cláudia me adora. Eu fiz uns trabalhos com ela e ela... E assim, é isso. Eu sempre pensei no Flamengo como uma linguagem, né? Como uma arte-linguagem, né? Então, assim... eu acho que essa contaminação, e aí tem a ver com o meu processo da monografia, que depois a gente pode entrar também, mas assim, vou continuar falando com você. Eu dava aula, claro, já, e aí eu comecei a dar, assim, eu acho que eu ajudei a formar pessoas no Rio, né, como a Eliane, como a Clara Kutner, as meninas se conheciam, a Flávia Lopes, que hoje em dia não é mais profissional, mas é super talentosa, a Fernanda Porto, que até hoje é minha irmã, minha amiga, a Fê fez aula comigo, depois foi para a Argentina e trabalhou 9 anos profissionalmente lá. Ou seja, é uma coisa assim, eu acho que... E tinha a Casa de Espanha, sim, tinha a Mabel, só que assim, eu tentei fazer várias aulas com a Mabel, aí ela não aparecia, não estava... Aquelas coisas, sabe? Não deu liga. Não, e aquelas coisas da época, algumas alunas minhas falavam, a Mabel falou que fiz aula com você, aquelas coisas bobas que eu tenho certeza que hoje em dia não teria mais. E tanto que eu trabalhei muito com a Carmen, que era da Casa de Espanha, e depois fez a carreira dela solo também, a Carmen Del Rio, que é maravilhosa, que toca violão, inclusive toca castanha, e a gente desenvolveu, inclusive o nome Quadra Flamenca, nós escolhemos juntas com o quê? Não. Isso que eu queria saber. Uma das perguntas é como surgiu o Quadra Flamenca. Então, você vai chegar lá. Surgiu com a Carmen, é tudo paralelo, porque isso que eu quero falar, Lu. Eu desenvolvia vários trabalhos ao mesmo tempo. Eu trabalhava com meu irmão, eu dava aula, eu trabalhava com a Carmen, eu tinha o meu grupo. Enfim, aí com a Carmen a gente fez essa história. Eu, ela, o Fábio, o Angonini, que era um percussionista panamenho maravilhoso, que cantava também salsa, então um show. E assim, eu trabalhei em casas noturnas no Rio maravilhosas, como a Torre de Babel, que era uma casa espetacular, onde o Gringo Cádia era um dos sócios, a Patrícia Travassos outra. Então, assim, tinha uma coisa super legal, artística, no Rio, que eu acho que é verdade, é um pouco diferente. Pelo menos quanto tempo lá? Nessa fase, você ficou quanto tempo? 10 anos. Voltei da Espanha 10 anos. E vinha para cá, porque a Ana Esmeralda me chamava toda hora para trabalhar com ela. E a Andréa Guelpa também, depois a gente se conheceu mais. E a Andréa também me chamou, eu vim fazer aquele festival do Pirandello, que teve em 94, eu vim já grávida do Matias, eu nem sabia que eu estava grávida. Muito legal. E eu dancei com a Andréa Guelpa como convidada e com a Ana Esmeralda. Então, assim, legal.
Sí, Luciano, no existe Não existe mais, Lu. Um percussionista panameño, um guitarrista de jazz. Não, imagine o que era para mim fazer show com meu irmão. Eu fiz show com o Marcelinho, percussionista do Pat Metheny. Porra, dá licença, o Marcelzinho lá fazendo palco 3. Pô, isso sem falar do meu irmão, que é um tremendo irmão. Pixinga, Celso Pixinga, um dos maiores baixistas do Brasil para mim. Bom, o cara veio fazer show com ele. Então, assim, isso que eu falo, que para mim foi uma oportunidade maravilhosa. E meu irmão foi muito importante nesse sentido que ele falava para mim, tá bom, Veroca, você não tem aí a estrutura do Cândido, mas faz, vamos fazer, olha aí que riqueza, faz teus poemas. Ele me estimulava muito, ele adorava quando eu falava Lorca. Aliás, isso é uma coisa que eu, assim, Davi Caldeira até uma vez falou para mim, pô, Vera, você tinha que fazer um trabalho monólogo, sabe, assim, um trabalho solo. Eu tenho vontade de fazer isso, assim. E eu acho que uma coisa legal sí, vos tocaste, Lu. Vos tocaste con Ana. Fue ahí, Ana Esmeralda. No, fue ahí que te conocí, creo. Y ahí te llevé para Río, después para dar los cursos de ritmo. E aí, ele disse que ele é carioca da gema. Bom argentino, né? E aí, foi uma coisa, assim, muito interessante toda essa abordagem, porque é aquela coisa, Lu, da gente se virar com o que a gente tem também. Mas não se virar no mau sentido de estar pobre, porque você não tem o recurso do Cândido. Se virar porque você é um artista. Você é um artista. Então você tem que se virar. Ou seja, você não é... Se por um lado, veja bem, se por um lado nós não temos a propriedade que os espanhóis, gitanos, flamencos têm, nós temos outras propriedades. Nós temos a propriedade do olhar para o flamenco, do interpretar, ler o flamenco. Veja, eu sempre repito isso. Isso não significa que a gente não tem que estudar os códigos. Nós, como maestras, em termos de escola, nós temos obrigação, né? Mas eu acho isso. O Lu está falando da pianista. Sim, a pianista, que era, eu acho que a pianista do Heartbreakers, né, a Cristiane. Enfim, porque aí eu lembrei do trabalho da outra pianista no Rio, a Clarice Prieto. A Clarice Prieto, que hoje em dia é muito amiga da Eliane, já fez. A Clarice era uma pianista que também nos encontrando, nós fizemos um show lindo, você ia amar, chamava Recital Andaluz. E era piano e castanhola. Eu e o piano só, tudo com castanhola, fiz vida breve. Eu falei para Clarice, vamos arrumar as partituras do Lorca, porque todo mundo sabe que o Lorca era músico também, e que ele tem ele musicou o cancioneiro popular, né? Andaluz. Então ele tem essa escrita para piano. Enfim, nunca vou conseguir numa. O que eu falei para você já está. Não dá tempo de falar todos os trabalhos maravilhosos que eu tinha. E essa questão do trabalho do flamenco, e que eu dei aula para muitos atores, e eu era atriz também, né? Fiz a CAL, o Centro de Artes de Laranjeiras, já trabalhando com flamenco, então já entrei como profissional de flamenco para me profissionalizar como atriz, então também aí foi uma troca incrível. E um dia me liga o João Falcão, porque eu fiz uma assessoria de corpo por uma peça que o Nanini trabalhava, o Burguês Ridículo, e era a direção do João Falcão. E o João, aí eu conheci o Bel Arraes também, e aí o João me liga, o João dirigia vários episódios do Comédia da Vida Privada que tinha na Globo, lembra? Sim. Aí o João me liga e fala assim, Vera, olha, eu quero que você faça um episódio lá, que vai participar o Daniel, a Maria Luísa Mendonça, a Bianca Mar. Eu quero que você faça. Eu falei, mas João, o que você quer que eu faça nesse episódio de casais modernos? Eu quero que tu trabalhe aquilo que tu faz, que é lindo, aquela coisa do Flamengo. Eu quero que você dê aquele clima para os casais. Então, veja, eu era chamada para fazer trabalhos de corpo com os atores, com uma linguagem flamenca. Certo. Então, isso me enriqueceu muito também, porque isso me obrigava a me exercitar em outras leituras do corpo flamenco. Né? Sim.
E assim, eu sou muito grata a tudo isso, porque eu aprendi muito e fiz muito também. Então, eu trabalhei com muita gente de teatro, o Léo Brice também, depois eu já morando aqui, me chamou para fazer lá. Depois a Cláudia me contou que na novela Terra Nostra eles me procuraram, porque eu fiz uma participação no Barriga de Aluguel, que aí a Glória Pérez me chamou para fazer um personagem de uma bailarina. Claro que era sempre ligado ao flamenco, mas oi, Cecília, uma aluna nossa. Beijo, linda. Aí, assim, isso tudo foi me enriquecendo muito mesmo. E aí, bom, passaram-se os 10 anos no Rio, eu fiz todos esses trabalhos, formei essas pessoas, acho que proliferou bastante, né? E aí, eu vim para São Paulo, por motivos pessoais. Eu me separei do pai do meu filho e reencontrei uma antiga paixão. E porque eu já casei 4 vezes, né? E assim, eu só casei no papel, Lu, porque para mim não existe esse negócio de papel. Para mim, morou junto é marido e mulher. Eu também acho. Eu me juntei 4 vezes. Eu fui movida muita paixão na minha vida, não só pelo Flamengo. E aí eu Leonina, correta. Assim, por causa dele e dessa pessoa que eu reencontrei, que inclusive eu conheci na época da Ana. E aí em São Paulo eu comecei a desenvolver, agora eu estou há 20 anos aqui, já outra fase do meu Flamengo. E seu irmão ficou no Rio? Meu irmão, sim, meu irmão mora no Rio, ele ama o Rio. Meu irmão é tarado pelo Rio de Janeiro, ele é cidadão carioca honorário. Ele ama, ele tem orgulho disso, ele é botafoguense, doente. E o Vitor realmente é uma figura de muito destaque, né, no Rio e tudo. Enfim. E eu sempre gostei de São Paulo. Então eu vim para São Paulo feliz também. E eu sabia que aqui em São Paulo também eu encontraria um ambiente de flamenco muito bacana, que eu já conhecia através da Ana, dessas outras pessoas que eu fui conhecendo também, né? Eu já tinha levado a Tina para o Rio. O que aconteceu? Eu conheci a Vitória Nunes, que até fez a entrevista outro dia com a Vitória. Me falou, Lu, nosotros también te queremos. Também, saudades. E aí... Trazer ele pra cá. Isso, vamos trazer ele para cá. E aí eu levei a Tina para o Rio numa parceria com a Vitória, o Adriano também, foi super legal. E aí eu conheci a Tina, eu estava parida há 4 meses. Eu estava recém, tinha tido isso. E assim, se eu tenho um grande carinho pela Ana Esmeralda, e igual é a mesma coisa com a Tina. Porque eu me considero uma pessoa antes da Tina e depois da Tina. Então a Tina foi, eu acho que muitas pessoas, né? A Tina mudou a minha vida flamenca e foi muito importante conhecê-la. E então eu já vim para São Paulo já vendo também essas coisas que eu já tinha conhecido um pouquinho no Rio, né? Levando ela. E já sabia que o nível aqui em São Paulo, que aqui já tinha cante, já tinha em maior quantidade do que no Rio. Mais, né? Sim. E por ter mais, então tinha isso. Então aqui em São Paulo, para mim foi uma outra fase, com um outro tipo de aprendizado também. Sem largar a minha paixão pelo meu interesse por esses outros olhares para o Flamengo, olhando para a nossa cultura. Eu acho que é legal, eu estou fazendo de um jeito que depois a gente consiga chegar na minha monografia. Sim. E outro maestro que me mudou muito também foi o Luciano de Paula, que está aqui. Eu já falei isso. Todos, né? Olha! Então, assim, ele Luciano de Paula... Maestro de todas. Ele foi de vocês muito... A minha história com o Luciano é muito mais recente. E também me mudou muito, porque ele... Um curso espetacular, as aulas, a visão dele rítmica, como ele aborda o ritmo, é uma história maravilhosa que também me mudou muito. Então, são maestros que vão te marcando, né? Oi, Núria! Outra aluna nossa que mora lá em Portugal, agora com essa história online, está sendo super bacana. Está todo mundo indo para Portugal. E outra maestra que me mudou muito, eu acho muito legal, porque tudo, por exemplo, essa outra maestra foi depois dos meus,
assim, nos 50, que é a Juana Maia. Assim, você tem outra. Também fiz aula com ela, não tanto quanto você. Me mudou muito, nós ficamos muito amigas também, eu amo ela de paixão, e a Juana, as aulas da Juana, para mim, me batizaram também, assim, de uma outra coisa também. Eu acho que o flamenco é isso, o flamenco é uma tinta, né, que vai te... Luciano, es la verdad tiene que ser dicha, mi amor. E é uma questão assim, aqui em São Paulo eu entrei em contato com essa parte mais estruturada do flamenco, dos códigos, aprendi muito. Eu já tinha uma bagagem, essa questão do palco, assim, acho que boa, né? Eu já tinha uma experiência grande, mas aqui em São Paulo eu engordei o meu conhecimento de uma maneira legal com todos os profissionais que eu comecei a trabalhar, e aí você sabe que eu fui dar aula no RAIS. Bom, eu dei aula em São Paulo inteiro, então vou falar também, quando eu cheguei aqui não foi fácil para mim, porque essa história que eu reencontrei, afetiva, depois acabou não funcionando muito bem, e eu me separei novamente, e aí eu fui fazer a companhia do Lorca, que foi também maravilhoso, que aí a Débora Refúcio, maravilhosa minha, falou, Vera, olha, poxa, a gente ouviu falar que você está aqui, a gente vai fazer uma turnê, o Carlinhos Antunes está dizendo, pô, você não quer participar? Eu falei, mas é lógico, só que era um momento da vida, Matias, com 3 anos de idade, eu estava numa situação, chegando em São Paulo, me ajeitando, depois me reajeitando, ou seja, foi um período mais complicado, meus pais muito doentes, os dois. Nossa. Então, assim, digamos que os meus primeiros 5 anos, 4 de São Paulo foram bem duros. Mas eu nunca deixei de trabalhar muito assim, porque é isso que eu falo, o Flamengo, ele é a minha vida. Porque o Flamengo me sustentou, não só financeiramente também, mas me sustentou a minha alma, me sustentou o meu norte. Ele me deu o meu norte, a minha rotina, como para um bebê, né? Quando você tem filho, você entende que a rotina para um filho é muito importante para uma criança. Mas para a gente também é. E o Flamengo, ele me deu isso. Porque aí o que aconteceu? Aí eu fui fazer o Lorca, conheci o Thomas Howard, me apaixonei pelo Thomas, nos apaixonamos. Essa eu não sabia. Ué, mas nós ficamos juntos 4 anos. Não 2 sabia. oficial. Sim. Porque também é uma época... Sim, ele tocou um pouco comigo aqui, muito pouquinho. Sim. Mas acho que vocês não estavam juntos. Não, a gente ficou junto depois do Lorca. Foi direto, aí ficamos 2 anos, depois 2 anos. Foi uma história de uma paixão forte, assim, também. Legal. E aí, foi muito legal ter essa experiência de estar também namorada, né? Namorida de um guitarrista. Eu aprendi muito com o Thomas também. O Thomas me deu um metrônomo de presente. Toma um metrônomo. Enfim, mas aí eu comecei a trabalhar com todo esse povo aí. Luciano de Paula, Catibe, eu conheci o Miguel Alonso, conheci todo mundo, fui conhecendo as pessoas, Débora, todo mundo, aula no rádio, e aí as pessoas começaram a me chamar também para dançar, para fazer show. Foi muito legal também, né? Para mim, assim, tudo isso foi muito aprendizado, muita atividade. Eu não lembro quando a gente se conheceu. Será que eu também não? Será que foi em algum curso da Talegona lá no Raios? Não, acho que foi antes. Foi antes, da Tina. No curso da Tina, não da Talegona, da Tina. Exatamente. Foi. Nos cursos da Tina, é verdade. Também. E outra maestra também que eu gosto muito também de falar, porque eu já fiz muitos cursos com ela, a Rafaela Carrasco, que também me deu... eu vou entrevistar ela amanhã. Sei, eu tô honradíssima de estar no bloco. No bloco de entrevista. Eu amo ela. Enfim, conheci a André Pimentel, reencontrei a Priscila Soares, e aí, o que aconteceu? Em 2002, eu fui na casa de uma aluna, pintora, e eu vi uns quadros de briga de galo. E aquilo não me saiu mais da cabeça. Eu falei, bicho, isso dava uma coreografia incrível. E aí eu desenvolvi o trabalho de briga de galo, um espetáculo. E aí eu chamei a Débora, o Miguel, a Priscila, a Ale Calaf, a Priscila Graça e o André Pimentel. E nós
Foi maravilhoso, eles foram maravilhosos, eles amaram a ideia. O pai do meu filho que dirigiu, porque a gente é super amigos, eu falei, Carlinhos, vamos dirigir o espetáculo, né, me ajudar, e foi incrível. Eu fui para dentro de uma rinha de galo em Arraial do Cabo, com 2 fotógrafos, uma rinha antiga, daquelas que tinham 45 anos, os caras acharam que a gente era espião, nós fotografamos. Eu fiz uma tremenda pesquisa e nós fizemos um espetáculo que eu tenho gravado em Super 8. Eu estou para subir ele. Sim, 2002. Na realidade, eu fiz uma coreografia, sabe? Não, foi o ano que eu tive o Lucas. Esse ano eu fiquei o ano inteiro na cama, que eu fiquei os 9 meses de repouso. Eu lembro que você contou essa história. Daí ele nasceu em setembro, e então esse ano e o ano seguinte eu não vi nada de Flamengo. Então, mas foi 2003, não foi? Foi de 2002 para 2003. E aí a gente fez uma coreografia, daí tiramos lá, ganhamos lá uma classificação lá no Festival de Dança da Iraci, acho que foi 3º lugar. E aí a Débora não estava ainda, nem o Miguel, ninguém. A Débora veio falar, dançamos eu, a Priscila, o André e a Priscila Graça. Não dançou nem a Lê e nem a Débora. E a Débora veio falar comigo, Vera, parabéns, que trabalho incrível. Nós fizemos tinta no cabelo, nós fizemos, eu e a Priscila Soares fazendo figurino, sabe o quê? E aí eu procurei um produtor, inscrevi na Lei Rouanet, nunca consegui ganhar nada, mas ficou inscrito na Lei Rouanet. Cheguei bem perto, assim, de ter um patrocínio, mas aí nós fomos para o Festival de Inverno de Ouro Preto, bicho. Foi um espetáculo incrível, dançando naquele centro das convenções. Foi maravilhoso. E aí foi incrível. Ai, olha só. Mas foi muito emocionante, Lu. Foi assim, foi incrível. E a gente andava na rua, assim, e as pessoas... Ai, vocês são aquele grupo que dançou o espetáculo da Briga de Galo. Foi maravilhoso. Assim. Foi super legal. E realmente o espetáculo, assim, modéstia à parte, foi lindo também pela colaboração de todos esses bailarinos maravilhosos. O Gabriel Levi compôs a música, que costurou o espetáculo. Inclusive, essa é uma questão, né, que eu não posso subir lá no YouTube o espetáculo todo, porque eu tenho música do Vicente Amigo, do Boral. Não sei como é que fica eu não sei como é que fica de direito autoral. Então, até pode, só que assim, é um vídeo que não vai monetizar. Porque... Mas eu acho que você pode subir, sim. Eles mandam... legal. Depois, então, vou te perguntar se eu vou te Pode. Aí eu quero compartilhar com as pessoas. A Débora e o André falam até hoje, Vera, você tem que remontar. Enfim. Então, de novo, uma questão de fusão, né? De teatro, dança. Foi muito legal. Eu tinha acabado de fazer a viagem para a Priscila, para a Espanha. Tinha feito aula pela primeira vez com o Javier Lator. Eu voltei pirada. E aí eu montei os galos. E aí, a minha irmã vira para mim, eu dava aula em São Paulo inteiro. Eu dei aula no Sesc Pompeia há 3 anos, eu dei aula na Companhia Terra, eu dei aula no Balé Estar, eu rodava São Paulo dando aula, eu estava, assim, aquela loucura de correr para um lugar. E aí minha irmã, eu tenho minha irmã por parte de pai só, de outra mãe, que é paulista. E aí a minha irmã falou, Verinha, vamos abrir uma escola. Eu falei, de jeito nenhum. Sim, mas eu não contei que eu tive uma escola no Rio. Eu tive uma academia. É por isso que eu estou falando que é muita coisa. Eu abri uma escola no Rio 2 anos antes. Oi, Paulinho. 2 anos antes de vir para cá. Eu abri uma escola no Rio com Matias recém-nascidos. Nós tivemos um problema de barulho, partimos o teto da galeria. Era o 3º andar da galeria. Aí nós partimos teto do cara de baixo, que era uma joalheria. Foi uma loucura. E aí, foi por causa desse Paulinho que eu tô dando oi que eu vim aqui para São Paulo. Tá. Oi, Paulinho. E aí, essa vinda, né? E aí, o que aconteceu? Olha, Tereza, linda. A Tereza Canal. E aí, o que aconteceu? Eu tive um monte de problema de barulho, acabei indo para outro lugar, em Botafogo, acabou que todos os alunos não foram, aquelas coisas de mudar de bar, enfim. E acabou que a minha vida pessoal vinha embora do Rio para cá, voltamos. Então, a minha irmã vira para mim e fala, Verinha, vamos abrir uma escola. Eu falei, de jeito nenhum, estão em trabalho.
E aí a Priscila falou, Verinha, vamos sim, vamos nós três. E aí nós abrimos a quadra, e aí a Priscila falou assim para mim, Verinha, posso te falar uma coisa? Ai, que linda, Cecília. Uma coisa, Verinha, vamos colocar quadra flamenca na escola? Só que vamos fazer com... Eu falei, lógico, você gosta? E é isso, porque eu já tinha tido aquela história com a Carmen, mas depois também a Carmen acabou viajando, saindo do Rio, e eu continuei usando o nome quadra flamenca. Quadra, para te responder aquilo que você me perguntou. Como o nome quadra, pela a ideia de ser uma quadra de samba, uma quadra de quarteirão, uma quadra onde as pessoas possam se reunir para fazer aquilo que gostam. Arrasou. Quadra flamenca vem daí, e também é uma homenagem à quadra de Sevilha, que eu sou apaixonada pelo trabalho do Távora, né? Joaquim Távora, acho que é o nome. Eu viajo bastante com a Manuela Vargas e com a quadra de Sevilha. Eu quase morri quando eu morava na Espanha. E nunca mais me saiu da cabeça esse nome, quadra. Eu falei, bicho, vamos fazer quadra flamenca, que é esse lugar onde todo mundo se junta para fazer aquilo, para falar de Flamengo, para fazer Flamengo, para aprender Flamengo, para mostrar Flamengo, tudo de Flamengo. Amém. E eu acho que é um nome muito bonito mesmo, muito querido, né? E eu sou muito grata a Priscila Soares por ela ter falado, Verinha, vamos botar esse nome. E aí acabou que a gente foi lá treinar, eu, a Pri, a minha irmã nunca, não é bailarina, não trabalha com isso, minha irmã na realidade me deu de presente isso, eu sou muito grata, minha irmã, porque ela na realidade, ela me deu isso de presente, né? Na época ela tinha possibilidades financeiras de me ajudar, e aí foi maravilhoso. E a Priscila também, depois a Priscila saiu, na época até a gente começa, mas depois voltou a ficar tudo bem, porque a Priscila também falou, Verinha, não é o que eu quero. E eu não tenho problema com o negócio de lidar com todo esse trabalho. Você também não, de administrar, de ter a escola, porque dá, eu vou falar palavrão, não, dá trabalho, ter escola. A gente ama também, é isso, né? Então, a Priscila, tudo bem, tanto que ela está de volta, né? Está lá dando aula na quadra. Eu e a Priscila, esse eterno namoro, que não acaba nunca, e é uma companheira que a gente já fez muita coisa junto. Tem pessoas que não dá certo numa sociedade, mas dá certo no resto, né? Eu e minha ex-sócia também, a Nana foi minha sócia. Sim. A gente ficou 2 anos, eu montei a escola com a Nana. A gente ficou 2 anos juntos. Daí a gente pegou feio na hora da separação. Foi uma separação. Na hora Hoje da separação, a gente é super amiga. Graças. Então, e aí em São Paulo tem um projeto que eu acho que é muito importante falar, que é o Piu Piu, né? Sim, eu já dancei. Quero de novo. Tá, mas é que você dançou agora. Sim. Eu tive o projeto do Café Piu Piu de 2002 a 2012. 10 anos. 10 anos. Então, eu chamava de convite ao Flamengo, onde a gente inaugurou com o Luceiros. A noite de estreia, 2003, a noite de estreia foi com o Luceiros. E eu, nesses 10 anos, todo mundo dançou lá comigo. Quer dizer, você não dançou, o pessoal de Campinas era mais difícil vir. Mas eu fiz aquelas circunstâncias. Mas assim, dançou muita gente lá comigo. Muita, né? Aí, de novo, eu acho que a quadra, o Café Piu Piu foram lugares também que propiciaram que pessoas também se profissionalizassem, né? Sim. A minha Marzagão comigo na quadra, eu acho que foi um momento, apesar de eu não ter sido a primeira professora dela, mas eu acho que ela ganhou muito. Exatamente. A Gabi, minha aluna, sua ex-aluna. Ela é uma querida. Gabi, beijo enorme. Beijo, Gabi. Ela é maravilhosa. Então, assim, eu acho que é isso. De novo, aquele lugar que a gente estava conversando mais cedo. Vem o Luciano. Luciano, fala sério. Luciano, cállate y no digas nada más, porque si no te rompo el alma. Então, olha só, beijo, Gabi. Então, olha só, aí acabou essa coisa rolando de novo. Eu acho a quadra ser um espaço de
experimentação também, de propostas das pessoas estarem lá. E a Ana Mazagão, né, que passaram lá pela quadra. A Carol Zanforlin deu aula na quadra, porque a Carol foi aluna da Pri Assoar, né, então isso também é importante, aquela coisa das formações. E aí a Mariana Rosito também deu aula na quadra. O Miguel já dava aula, Miguel não foi uma essa questão de pagar, mas o Miguel já dava aula em muitos lugares, e eu adoro o Miguel e também chamei ele para dar aula. Então, assim, de novo, esse lugar onde todo mundo podia estar, o Conrado, tocando, o Conrado e eu desenvolvemos uma parceria durante 13 anos, né? Então, isso foi, para mim, eu amo o Conrado, ele é meu amigo, meu irmão, meu parceiro de Flamengo, eu tenho uma grande admiração por ele. O Davi Caldeira também, né, tocava lá, tocou na quadra também. Então, assim, tem essa questão, que eu acho que quando você tem escola, e você tem essa mesma coisa, todos nós que temos, de ser um espaço que reúne os profissionais também, né? Sim. E aí, agora, quando eu me mudei, eu fui como você fez, eu já tinha feito em 2009, que eu ocupo a quadra, está sediada. Flavinha, foi nossa aluna. Nossa, quanto tempo! Eu estou sediada na STEP, né? A Cecília Oliveira. Exatamente, eu estou lá desde 2009. E aí o espaço, a Priscila Assoar, de novo, falou, velhinha, vamos fazer o tablado aqui. Aí, em 2016, a partir de 2016, a gente começou a desenvolver o projeto do tablado, que tem também, toda vez que a gente faz, todo mês, eu convido, aliás, né, esse ano eu já ia te chamar, que falou com a pandemia, né, preciso chamar todo mundo de Campinas. E aí, lógico, assim que puder. E aí também isso, todo mês a gente chama um artista de fora. Eu acho que isso é legal. Eu acho que os projetos como Café Piu-Piu, que voltou agora, super legal, também com a união das escolas, que é diferente. Eu não estava em parceria com outras escolas, mas eu chamei 1000 pessoas para dançarem lá no Piu-Piu durante os 10 anos também. Então acaba sendo isso também. E o tablado da quadra também tem essa função de apresentar, de fomentar uma plateia funcionando. Exato. Então acho que isso aí também... Fala. Pode fechar. Não, já fechei, porque eu também preciso parar um pouco. Não, agora eu quero fazer o link com a sua monografia. Você voltou para a faculdade, foi isso? Tá, vamos lá. Em 2001, uma aluna que eu tinha no Paulistano, porque você sabe que eu dei 20 anos de aula no Clube Paulistano. Acabei de sair do Paulistano um mês antes da pandemia. Tipo, eu falei, gente, chega, eu estava com uma turminha pequena, com a quadra ficava muito difícil também. Eu falei, bicho, não assumi. Mas foram 20 anos no Clube Paulistano. A Carolzinha, a Rimenita Correia também estão na quadra agora, mais sabato, né? Dessas coisas da gente ter as meninas lá. As meninas, esses talentos aí mais jovens. Grandes talentos. Eu tenho a honra de ter, assim como você também. E aí... Sei. E aí, o que aconteceu? Uma aluna do Paulistano falou assim para mim, Vera, em 2001, ela me falou, 1999, Vera, olha só, eu estou fazendo um curso na PUC que é a tua cara, você tem que fazer esse curso, chama Comunicação e Artes do Corpo. Uau! Comunicação, Vera, é a tua cara, fala dessa linguagem, teatro, dança, é da Cris Greiner, da Helena Katz, o curso, essa minha aluna foi a primeira turma do curso. E aí, o que eu fiz, Lu? Em 2001, fiz o vestibular, entrei, só que assim, a minha mãe morreu em julho de 2002. E assim, uma tia tinha 6 anos, quando eu entrei na faculdade. Eu não tinha quadra ainda. Eu estava super numa puta batalha, assim. O dinheiro para mim não era fácil, né? Meu pai já tinha falecido e tal. Então, assim, para mim, eu não consegui pagar a faculdade. E aí eu tranquei o curso, até abandonei, fiquei devendo semestre, fui lá, olha que intuição que eu tive. Fui lá, negociei a dívida com a PUC.
E a Cris Greiner, na época, foi uma querida, porque ela era coordenadora na época. Ela falou, Vera, olha, eu te ajudo, eu consigo te fazer eliminar algumas matérias, porque, pô, você tem já uma experiência, mas o valor do curso, eu falei, bom, Cris, ó, muito obrigada, mas eu não vou conseguir. E aí, minha mãe morreu. Foi tudo muito difícil, foi um momento complicadíssimo. E aí falei, bom, algum dia será. Pois passaram-se 16 anos, 16. E aí, no final de 16 não, né? Eu fiz a faculdade em 2016. 14 anos. 14 anos. Eu fui lá e fiz o vestibular. Entrei de novo. E dessa vez eu podia pagar a faculdade, Matias já adulto, né? Então, o Matias já nem estava mais morando comigo. Ele agora está morando... Oi, Bia! Bia Carraça, fofa. Oi, Bia! Tudo bom, linda? Matias estava já morando em Gonçalves nessa época, que ele morou 1 ano em Gonçalves, né? Já estava com 19 anos já. Ele agora está morando comigo, por sorte, de novo, para a gente se fazer. Ai, gostoso. Ah, bem. Meu neném, de 24 anos. E aí, meu neném está com quase 18. Então. E aí, eu entrei. Por que eu entrei de novo? Porque o curso tinha mudado a característica. Tinha uma oportunidade de você comprovar currículo e fazer o curso em menos tempo ou fazendo menos matérias. E aí sim eu poderia pagar menos. Então isso me deu a oportunidade de poder voltar. E aí eu voltei. A Cris maravilhosa, Cris Greiner, espetacular, que foi minha professora, fiz todas as matérias que eu pude fazer com ela. E é um curso assim, é um curso que se todos os artistas pudessem fazer, é espetacular. Você tem o corpo na cultura, o corpo na filosofia, o corpo no... Assim, é tudo a história da arte, a história da dança, a história da... É maravilhoso, é assim, a tecnologia na arte, ou seja, é um curso que te abre muito, né? Claro que a maioria das pessoas... Sabe quem fez esse curso também? A Carolina Zanforlin. Olha que legal, não sabia. Pela comunicação e arte do corpo. Então, assim, foi incrível. E o que foi legal é que eu já cheguei lá com um baita currículo, com uma baita experiência. Então, eu aproveitei muito o curso. Então, assim, quando tinha trabalho na faculdade, o meu trabalho tinha 10 páginas. Um dos meus amiguinhos de 20 minutos, aí eles falaram assim, pô, Vera, sacanagem, você tá... Gente, quando vocês querem faculdade com 50 anos, vocês vão fazer trabalho de 10 páginas. E escrito à mão. Maravilhoso. Não, e assim, foi incrível, Lu. Eu estudei, eu me considero uma ignorante ainda. Porque quando você começa a estudar, aí que você vê o quão ignorante você é. Porque aí que você descobre tudo que você tem para estudar ainda, tudo que você não leu, todos os grandes filósofos, os grandes pensadores, e da atualidade, né? Que você e os antigos, os que... Enfim. E aí, quando chegou na hora de fazer minha monografia, a Cris, que é maravilhosa, a Greiner, falou, olha, Verinha, eu acho que a gente tem que pensar numa linha de falar sobre o teu processo pessoal, e porque eu falei para ela, poxa, eu tenho tanto interesse nos processos artísticos das pessoas, né? Por onde passa isso, né? E o flamenco, uma arte estrangeira que a gente faz aqui, né? Isso já é uma viagem, né? Já é uma leitura, né? E aí ela falou, pô, Verinha, então vamos fazer assim, vamos falar da tua história e vamos falar desses processos artísticos da cena paulista. Porque eu falei para ela, poxa, Cris, eu queria entrevistar as pessoas. Eu acho que ia ser muito interessante entrevistar. Claro, se eu pudesse, eu queria entrevistar todo mundo, mas eu tinha que escolher. Quer ver, já resumindo, eu já fiz 160 páginas. Então, o que eu fiz? Eu também não queria, porque eu fui lá e pesquisei tudo que já tinham feito de Flamengo também. Tinha muito trabalho falando dos paros, dos ritmos. Eu não vou falar nem de paro, nem de ritmo, porque já está muito falado. E porque não é isso que... Isso aí a gente tem que estudar. Isso aí é obrigação da gente. Não quero falar sobre isso, porque isso não...
o processo artístico não passa por aí, né? Ele passa por outro lugar, eu acho. Isso aí é uma ferramenta no Flamengo, né? Sim. E aí eu fui procurando, aí eu resolvi, conversando com a minha orientadora, a Cris, falei, bom, vou fazer assim, eu vou fazer uma parte histórica. Olha, Isita! Eva! Tudo bom, linda? Vou fazer uma parte histórica, vou fazer as entrevistas e vou falar sobre a cena, sobre os processos artísticos na cena de dança flamenca paulista. E aí, o que eu fiz? Exato, aí eu escolhi algumas pessoas de diferentes, bom, para mim, né, com diferentes abordagens, mas que também tinham essa coisa de olhar para a própria cultura. Porque o que acontece? Aqui é um detalhe importante. Esse curso da PUC, Comunicação e Arte do Corpo, ele passa pela teoria do corpo-mídia da Helena Cass e da Cris Greiner, que não tem nada com mídia eletrônica. Corpo-mídia no sentido que vou fazer um resumo bem a grosso modo, elas propõem que você é aquilo que você troca com o teu ambiente. Você é produto, não existe uma informação que entra pura e sai pura. Não existe isso, né? A mensagem, aquilo que a gente estudava. A mensagem entrou. Não existe. Você é uma troca constante com o ambiente. Não tem como você separar, né, o que você é daquilo, do teu environment, né, daquilo onde você está. Então, a partir desse pensamento, eu desenvolvi essa história do processo artístico flamenco para cada um. E veja, na realidade, foi o que eu fiz. Foi o meu caminho. Sim. Eu nunca trabalhei com o Flamengo da forma, olha, o Flamengo é um produto pronto assim, que eu vou estudar e vou passar. Sempre eu criei esses diálogos que eu fui criando, que foram me criando também. E o flamenco, ele é esse diálogo na base dele também, né? Ele é esse diálogo entre a guitarra, o cante, o baile, e ele é essa interpretação do repertório andaluz, né? Eu gosto muito do Nunes, do Faustino Nunes, então ele fala muito isso, né? O flamenco é uma maneira de interpretar o repertório musical e dancístico andaluz. Eu posso estar errando em alguma maneira de explicar, estou resumindo, mas é o que ele fala e é o que eu acredito também. Porque o flamenco, ele é antropofágico, ele vai comendo tudo também, né? Ele vai comendo e vai criando, né? Exatamente. Poxa, até agora essa recuperação da história da cultura negra no Flamengo, que a gente está recuperando agora, até o documentário que a Mari me falou lá do Borumbé, que está no Vinho, né? Sim, eu não vi ainda. Tem que comprar ou alugar. Eu não tenho negócio do vinho, acho que tem que, mas eu quero, porque deve ser lindo. Então, assim, opa, quase caiu o telefone aqui. Olha, só falar uma coisa. Eu não sei que horas a gente começou a segunda, mas eu acho que tá para acabar. Se acabar sem a gente... mas ele avisa 20 segundos. Se acabar sem a gente se despedir, eu abro de novo pra gente se despedir, tá? Minha linda. Então vai, então, continua. Aí eu entrevistei a Ale Calaf, a Débora Nefussi, a Carolina Zanforlin, a Monita Rueda, o André Pimentel e a Trini Cheneiro, e peguei um depoimento da Priscila Soar, né? Porque já não cabia, eu falei, Pri, vamos fazer um depoimento. E assim, foi muito legal. Porque o que acontece? A monografia, ela está no meu site, tá? Se você quiser depois ver, todo mundo pode entrar no site, é www.flamenca.arte.br/monografia. E aí quem quiser pode baixar, fazer o download. Legal. E o legal da monografia é que você não precisa ver ela toda. Essa é minha irmã. Eu tô vendo ela aqui. Beijo, Você não precisa ler ela toda. Você pode pegar, por exemplo, o aluno que quer pegar, quero pegar a parte histórica, depois eu quero ver uma entrevista. E no final da monografia tem a minha história. Então, a minha proposta na monografia é falar desse olhar que olha a Espanha, esse olhar brasileiro, esse olhar latino-americano. E que o Flamengo também tem
também tem uma parte que ele olhou para cá e levou para lá, que ele pegou daqui e levou para lá. Pegou da América Central e levou para lá. Pegou da América Latina. Então, a minha abordagem na monografia é muito por aí. E aí eu até abro com um poema do Murilo Mendes, do Murilograma, porque aí, Lu, aí eu fui indo, e aí eu fui chegando no Andaluzia, que foi um espetáculo que eu fiz ano passado, que é uma homenagem, um olhar da Espanha para o Nordeste, do Nordeste para a Espanha, né? Que aí eu comecei a descobrir mil coisas em comum, o canto de aboio, que é a herança dos escravos árabes, né? O melisma do aboio é mesmo do canto flamenco. Então, você vai pesquisando, tem muita coisa, né? Os nordestinos, eles usam muitas palavras espanholas. Por exemplo, mas de onde tu vai, menina? De onde? Aonde? Tô ancho de alegria. Ancho é ancho, né? Tô largo de alegria. Então, assim, você vai... poxa, você pega o trabalho do Quinteto Armorial, é uma guitarra super espanhola, né? Enfim, toda a minha história com o Milton também, Nascimento, que o Milton tem uma parte da música dele que é chamada de cancioneiro espanhol. Aí você vai pesquisando, o Toninho Horta fala do 6x8, da guitarra flamenca. Bicho, aí quando você começa a pesquisar Minas, no Paraná, e aí eu acho que é um processo que, para mim, ano passado, ter feito Andaluzia foi muito legal, porque aí o que eu fiz? Eu descobri que Morte e Vida Severina, do João Cabral, é uma homenagem à poética ibérica. Que louco! É verdade. Eu não sabia, ele fez no formato, então por isso que ele bota cigana, ele bota... assim, é uma coisa, as carpideiras, então, tá tudo junto. Tá tudo junto. Então, o meu projeto atual é o Andaluzia, e o Andaluzia é Andaluzia, que também tem uma coisa que o nordestino fala, anda, menina. Então, eu também quis fazer, tinha a ver com andarilho, com nômade, com cangaço. E aí eu cheguei no cangaço, porque eu, na escola, eu gosto de desenvolver os trabalhos sempre me remetendo à história da gente, o pessoal, falando de temas. Então, eu fiz, por exemplo, eu já fiz um espetáculo sobre a Anita Garibaldi, que foi muito legal também a pesquisa, uma mulher incrível. Eu acho que aí a fusão existe, né? Eu era uma pessoa que não gostava de fusão, mas não é que eu não gostava de fusão, eu não gostava daquela coisa, passos flamencos dentro de uma música brasileira. Daí não era nada. Agora isso, essa pesquisa, essa coisa que você vai encontrando os pontinhos em comum, isso é fusão. Isso é maravilhoso. O Sertão do Caicó, né, essa música que eu li, que é do folclore popular brasileiro, e que o Heitor Villa-Lobos foi o primeiro a musicar, a organizar. Eu montei um Sertão do Caicó, porque quando eu fiz o espetáculo de 10 anos da Quadra Flamenca, eu fiz o América... Ó a Denise aí! Ó, Denise! Oi, Denise! Tudo bom? Quanto tempo? Tempão que eu não vejo ela. Bem velhinha, vamos fechar isso. Já falei demais. Vamos completar essa história com o Conrado, que é uma história muito bonita também. A gente fez o Sertão do Caicó. Eu falei, Conrado, vamos fazer uma coisa, sei lá, meio taranto, meio tento, meio... Vamos pensar, mantendo essa coisa da letra, mas com esse clima. E rolou, e ficou super lindo. Tá no YouTube, o Sertão do Caicó. Isso que eu ia te perguntar. Tá no YouTube? Tá no YouTube da Quadra. Eu tenho um canal da Quadra Flamenca no YouTube. Não tão maravilhoso quanto o seu, espetacular. Falar sobre vídeos de todos os espetáculos, ou da grande maioria. Tem o trabalho que eu fiz com meu irmão também, o Mercosul, outro trabalho de fusão. Por que eu tô falando? Vou entrar já. Então, e aí tem o Mercosul, que eu fiz uma mistura também de tango com danças brasileiras, com flamenco, com a Luciana Mayumi, com as músicas do meu irmão, que foi incrível também. 2017, está lá também. O Mercosul. Vou entrar, vou ver tudo.
E aí Alan pro cangaço, foi lindo também, que o Alan viajou na história também. Fez umas falsetas maravilhosas, a gente fez. E eu chamei um repentista para participar do espetáculo. E teve um cantador de aboio também, né? Um puxador. Tá lá também, tá lindo, tá tudo. Vou ver tudo. Vou ver tudo. Eu estou super honrada. Mas assim, linda. Há muitos trabalhos. Eu acredito que não é porque eu faço esse trabalho por esse viés de fusão que eu não faço flamenco também, porque eu tenho os meus trabalhos onde eu danço uma alegria, onde eu danço um taranto, onde eu danço uma soleá, e eu super amo de paixão. Gosto de estudar como você, adoro, eu acho que a gente não acaba nunca de estudar. Agora, eu acho que para o flamenco ser verdadeiro, só para fechar essa coisa, eu acho que você tem que olhar para o teu coração, para a tua vida, por onde você viveu. Não tem como, nós não somos espanhóis, nós não nascemos na morra flamenca. Nós nascemos na morra do Brasil, da Argentina, da América Latina. Então, não tem como você fazer um flamenco que não passe pela tua história, porque o flamenco não é para falar da nossa história. Então, mesmo que você não faça fusão, ou que você não use música, tem que ter no Flamengo alguma coisa que passa por você, porque senão eu acho que a gente acaba sendo sempre uma cópia. E mal cópia, porque nós não temos a propriedade que os Flamengos de lá têm. E não vamos ter nunca. Tem que pôr o nosso, né? Exatamente. Então, assim, claro, tem poentes maravilhosos que estão lá, Gabriel Matias, Liz Espael, Stefano, Fernando de la Rua, Flávio Rodrigues, pessoas incríveis, não é isso que eu estou falando. Mas eles também colocam deles. Exatamente. Eles não copiam, eles são eles. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o que eu acho que o pessoal de agora tem que se tocar. Que a gente falou sobre isso, né? Que a gente. Uma pessoa escreveu aqui. Adorei te ouvir, está vendo aí? Ah, sim, a Cecília, minha aluna linda. Vera, eu amei. Eu também. Nossa entrevista. Desculpa. Amei saber coisas. Não, falou o suficiente. Amei saber coisas que eu não sabia. Acho que o meu intuito com essas entrevistas é esse mesmo. É que as pessoas se coloquem suas vidas flamencas, porque é tanta história, né? É tanta coisa das antigas, que eu sou até mais nova, né? Eu comecei no Flamengo em 90 lá, aqui no Brasil comecei em 91. E assim, sim. né? Mas assim, aquilo que eu falei para você, que eu quero falar aqui para todo mundo. Eu estou muito honrada com o convite que você me fez e eu te admiro muito, você sabe disso. Eu lembro quando eu fui lá no Festival de São José, acho que era 2007, e eu vi tua coreografia e falei, nossa, Lu, que trabalho bonito, porque eu acho que essas coisas, quando você tem a propriedade, quando você tem uma verdade no que você faz, isso transparece nos trabalhos. Sabe? Eu acho que isso aparece. La argentina, Antônia Mercê, ela falava isso, que o baile não te deixa mentir, a dança não mente.
A arte não mente, né? Ela tá lá o que você está fazendo. Né? Linda! Eu que agradeço. Muito obrigada. Adorei, viu? Adorei, tá? E vai ficar, Lu, a entrevista no Instagram ou no YouTube? Para eu Já compartilhar. tá. Vai ficar no Instagram, já no IGTV, mas depois eu edito e coloco no YouTube. Eu mando para você. Eu mando tudo para você. Maravilha, querida. E vamos dançar no Rio e depois você vem dançar no tablado aqui da quadra quando a gente reabrir. Já cresci. Vamos. E a gente traz o Luciano, olha ele aí. Exatamente. O Luciano de Paula vem tocar pra gente. Vem. Olé. Linda, muito obrigada. Beijos. Beijão. Também. Beijo, linda. Obrigada por todo mundo também que ficou aqui com a gente. Obrigada por todo mundo. Tá. Tchau.